Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Conexão OAB, um projeto para a gente falar um pouquinho da advocacia, falarmos um pouquinho do universo jurídico. Sou aqui novamente com a minha co-apresentadora, a doutora Lídia, presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB. Eu sou Renato Libório. Lídia, apresenta para a gente, por favor, o convidado e o tema do dia. Boa tarde, Renato. Estamos aqui para mais um episódio gravado nesse estúdio da nossa parceria com a BR Studio. E hoje nós estamos aqui para trazer um convidado especial. Eu diria mais, eu diria que ele é um convidado ilustre, né? Que ele tem a fala dele que ele sempre utiliza, né? Bordão. Nosso convidado, ele é advogado, ele é pós-graduado em gestão pública, ele está no seu segundo mandato de vereador aqui em Porto Feliz e é presidente da Comissão de Relações Institucionais da OAB Porto Feliz. Com vocês, Luiz Diniz. Lúcio. Boa tarde aí. Primeiramente aqui agradeço esse convite. É uma satisfação estar participando desse início de projeto aqui do podcast. Primeiramente, queria até parabenizar vocês por essa iniciativa. Obrigado. Acho que a nova advocacia, o novo marketing jurídico, essas apresentações é fantástico, cara. Isso vai só agregar e valorizar a nossa advocacia aqui de Porto Feliz. Obrigada. Primeiramente, parabéns. Obrigada. Nós que ficamos felizes, né, Renato? Obrigado. Eu trago, né, nós trazemos o Luiz aqui, porque até quando a gente ainda começou, né? A gente começou gravando online, o Luiz já falava, eu vou aí falar com vocês, eu vou aí conversar, bater um papo. Tava na lista. Aí, tava chegando. Tava chegando. Aí a gente falou assim, agora que a gente tá no estúdio, eu falei, não, vamos chamar o Dr. Luiz, né? Para que ele possa estar batendo um papo. E hoje o nosso episódio, ele se chama Direito Além dos Tribunais, né? Porque o nosso entrevistado, além, né, de advogado, que está do nosso time, Sim, joga aí como vereador. Nossa, né? Vamos descobrir o que isso é bom, o que isso é ruim, o que nos ajuda, o que não nos ajuda, né? Sim, não, é fantástico. Eu acho que a advocacia com o legislativo é essencial. Acho que se tivessem mais advogados lá seria muito bom. Né? Lógico, não desmerecendo ninguém. Sim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até porque... Sim. O legislativo é a representação da sociedade. Uhum. Então, por que existe o legislativo? Para representar cada parcela da sociedade. Então, estou aqui representando e ser advogado, isso me ajuda e muito. Sim. Na análise de projeto, a gente ter uma visão mais criteriosa, então isso ajuda bastante quando a gente fala lá de legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Então, isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho mais disso aí. É justamente onde é a minha curiosidade, porque eu mesmo não tenho essa atuação em direito público, eu quero muito saber um pouquinho mais sobre isso. Mas começando do início, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, em todos a gente gosta de entender o contexto do convidado. Queria que você contasse um pouquinho como que você chegou na advocacia, como que é a sua história até chegar ali, se era algo que você pensava, se você sempre quis ser advogado, sempre quis estar à frente ali como vereador, enfim, como que você chegou até lá e como que foi se caminhar pós também a advocacia e como você chegou onde você está hoje. Isso é fantástico. Contar a história da gente é gostoso pra caramba. Para quem não sabe, eu sou servidor público municipal, concursado no site Porto Feliz, como agente de cadastro. Eu entrei com 18, 19 anos, em 2003... Né? É o famoso leiturista. Eu tirava leitura de água na rua. Caramba. Né? E quando eu entrei, acho que pouco tempo depois, eu iniciei a minha faculdade de Direito. Né? Falar para você que eu gostava, não gostava. Puta sacola. Mas eu falei, eu preciso fazer uma faculdade, preciso estudar. Passei no concurso público e comecei a faculdade. Mas por conta do concurso público, tinha alguma coisa a ver? Porque era relacionado à área, nada. Nada a ver. Escolheu direito porque... Escolhi direito, até porque... Vamos lá. A minha mãe, ela é funcionária pública do Estado. Trabalhou no fórum muitos anos como escrevente do judiciário. Né? E eu entendi também que eu acho que o direito, ele abre muito leque. Então, como eu estava meio perdido, falei, vou fazer administração, vou fazer psicologia. Eu falei, não, vou fazer direito. Vamos lá, acho que... E depois que eu fizer, eu me encaixo. E fiz, comecei a faculdade. E no site de Porto Feliz, conforme eu fui passando os anos, eu comecei a fazer meu estágio lá. Né? Fiz meu estágio com a doutora Viviane Cavalante. Nossa, a qual fica o meu abraço aqui, doutora, se tiver oportunidade depois ver o podcast. Fiz meu estágio de Direito lá no SAI. E dentro do SAI, eu acabei também
exercendo alguns cargos de liderança. Uhum. Fui encarregado de cadastro, depois eu fui diretor de administração, então meio que conciliou. E eu acabei, no terceiro ano eu lembro, cara, eu queria abandonar o direito. Nossa. Não sei vocês. É o cara. pior. Todo mundo fala que o terceiro ano é mais difícil. Não vai pra frente nem pra trás. Não, e eu perdi alguns amigos que eu tinha, que falou, Luiz, não aguento mais esse negócio aqui, cara, vou embora, não quero mais saber de advocacia. O terceiro é Parei, difícil. daí eu falei, puxa vida. Mas acabei ficando, inclusive estudei também com o Fúvio Carvalho, que era o responsável pelo cartório de registro civil aqui, Uhum. né, na época, enfim. E eu falei, não, vou ficar. E outra, minha mãe, ela começou a faculdade também na FADTU, estudei na FADTU lá. E quando eu comecei, minha mãe estava no terceiro ano, se não me engano, também. Uhum. Olha que legal. Eu cheguei a estudar com a minha mãe, Que né? legal, Na faculdade. que legal. Ela se formou depois, Então, né? por isso tava chato, né? Teve que estudar, né? Não tinha, ó. Mas você acredita, minha mãe se formou, daí, putz, mas enfim. Tinha que estudar direitinho. Tava ali. Caramba, que diferente. Né? Daí eu acabei me formando lá na faculdade, e aí vem a segunda, como se diz? Batalha dos advogados, que é o exame da ordem. B. Meu Deus. E eu lembro que na época, aí eu contando um pouquinho da história. Por favor, queremos saber. Legal pra caramba. Eu tive um acidente. Eu quebrei a minha perna num jogo de futebol, tive fratura exposta. Jogando futebol aqui no campo da cidade. Eu comecei, né, usei aquela gaiola. Foi bem na época que eu tava no final da faculdade ali. Uhum. Tanto que eu fiz minha formatura de cadeira de roda, pra você ter uma ideia. Nossa. Né? Só que assim, eu falo, tudo tem um propósito. Talvez sim, talvez não, mas eu creio. Tudo tem. A turma fala, quebrou sua perna pra você passar na OAB. Não é. Mas, querendo ou não, como eu sou funcionário, eu estava afastado, quebrei a perna, fiquei em casa. O que você faz? Vou estudar, cara. Né? Então, eu falo que às vezes a gente passa por uma dificuldade, passa por uma coisa, a gente não entende na hora, fala, puxa vida. Mas às vezes, né? Até alguns colegas meus falam, Luiz, eu vou quebrar minha perna também para passar na OAB, cara. Você quebrou a perna. A grama do vizinho é sempre melhor, né? Ninguém sabe a dor que passou, né? Cara, passei, quase perdi minha perna. Foi um negócio tenso, usei gaiola. Enfim. E aí, eu lembro que eu fazia o cursinho. Quem me levava, que trabalhava comigo, Luiz Henrique Avancini. Sei. Ele fez faculdade comigo. Ele passava me pegar lá para fazer o cursinho, e a gente ia e tal. Até no exame, quando eu fui prestar o exame da ordem, eu pedi uma sala adaptada. especial. Para colocar a perna para cima, porque senão ela inchava muito. A primeira fase, acho que tinha uns 15 comigo na sala, a segunda fase só eu. Nossa. Eu cheguei lá na sala lá, falei, o examinador falou, tá, você pode sentar ali. Eu falei, mas não tem ninguém aqui pra mim dar uma olhadinha? Não teve choro, não dava nem pra falar. Senti que mais burlou seguro, o exame. Né? Não, só você só. Puta. Mas isso foi bom. Foi individual, ali, era uma chamada oral, não tinha nem pra onde correr. Voltando na realidade aí, então, enfim, passei na OAB e dentro do SAI existiam alguns cargos que exigia ao superior, né? Acabei trabalhando, acho, analista jurídico, acho, na época, diretor jurídico. Pra você ter uma ideia, na época que eu estava no jurídico, eu ajudei a fazer o plano de carreira Olha, que legal, do pessoal do SAI. Do SAI, ajudei o município, até o do plano de carreira municipal. E acabei me apaixonando pela advocacia. Só que assim, eu sempre brincava, a turma falava assim, eu falava, o SAI é minha vida, o SAI é meu mundo. Sempre fui muito Caxias. Cara, se tinha uma coisa que eu gostava era o SAI. Gosto ainda. Porque você pega o menino que tirava leitura de água para ocupar o cargo de diretor. Analista jurídico para diretor. Depois fui diretor. Então eu tinha aquele lugar que, poxa, cara, eu já briguei com muita gente, até com alguns promotores que passaram por aqui, já tive, né? Porque a gente é sempre fiscalizado. Sim. A administração é sempre fiscalizada. Então,
já tive uns contratempos, uns taques que a gente ensinou, enfim. Mas defendia com os dentes, sempre gostei do SAI, como servidor, tinha, né? Mas eu falo, nada como um dia após o outro. Eu nunca fui político, assim, eu nunca fui filiado a partido, eu nunca gostei muito de política, nem porque os políticos que iam lá no SAI eu era para tentar ver alguma coisa, vamos ajeitar aqui, porque cortou a água do fulano, não pagou, cortou, mas enfim. Mas como servidor e como diretor, a gente sempre tinha contato, porque a gente fazia os projetos de lei, a gente caminhava para a Câmara, enfim. E o que acontece? Quando muda a administração, os cargos são de livre nomeação do prefeito, o superintendente, e do superintendente, os cargos de direção lá. E assim aconteceu, né? Eu era diretor do SAI, acho que foi no primeiro mandato do Cássio, o Gustavo entrou de superintendente, e chegou e falou, Luiz, você vai precisar, a gente vai precisar do seu cargo e tal, prerrogativa dele. Sim. Assim, mas aquilo me deu um baque, cara. Perdeu-se o chão, né? Eu perdi, e agora? cara. Porque, tipo assim, ó, você volta a tirar leitura de água. Pô, mas o que eu fiz? Que era o seu concurso, né? Não tá, então ele não tá errado. Mas eu achava injusto pelo que eu tinha feito pelo SAI. Pelo que eu, poxa, tô aqui, eu posso ajudar, o que eu fiz? Mas volto a dizer, tudo tem um porquê. E aí o advogado, o diretor, voltou a tirar a leitura de água. E eu voltei, cara. Então, e aí que começa a passar um filme, eu tinha acabado de casar, meu filho tinha acabado de nascer, tinha acabado de construir minha casa, aí dá aquele baque, que daí o financeiro abala, né? Daí eu falei, puta vida, tem que me reinventar aqui. Mas sempre de boa, cara. Eu falo, eu até brinco com a minha esposa, brinco com os amigos, eu nunca reclamei. No final, aconteceu, vambora, vamos ver o que a gente faz, vamos, né? E aí que um dia cara, eu tirando leitura lá, zoado pra caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Você imagina o Luiz tirando leitura? Cara, se tem um político na cidade que andou casa por casa e conhece, sou eu. Isso ninguém pode falar. Literalmente, casa por casa. Casa por casa. Neto tá 2 mandatos, né? Aí, ó. Enfim, brincadeira essa parte. Daí, eu falei, preciso fazer alguma coisa agora. Daí, quando cai sua ficha, né? Sim. Você começa a estabilizar de novo. E aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar aqui, né? Alguns amigos meus falaram, Luiz, vem pra Sorocaba, viu? Vamos advogar, cara. Tem até um colega nosso que um dia, não sei se ele vai lembrar, vamos ver, eu vou encontrar. Já falei pra ele, mas se ele lembrar. Tava lá no Tendá, subindo aquele subidão, suado. Aí eu falei, Dini, o cara parou o carro, um advogado. Vamos ver se você lembra depois que assistiu o podcast, eu falo pra você. Doutor, para com isso aí, cara. Vai advogar. Porra. Eu falei, não, vou ver o que eu faço. Porque o concurso e a segurança que o funcionário público tem... Sim. Eu ia comentar isso. É tenso, cara. Você fica ali, poxa, eu vou sair... Porque eu não ganhava mal. Sim. Porque eu adquiri... eu agreguei ao meu salário, eu valia por 2, entendeu? Sim. É um leitorista que vale por 2. Eu falei, vida, eu vou parar, o que eu... Sim, não é só valor, né? É realmente, você tá ali num momento super seguro, financeiramente falando, e você tem que dar esse passo, não importa se é pouco, se é muito, se é médio, enfim, e agora, é sempre mas é a nossa zona de conforto, isso que eu falo, não é por amor, é pela dor. Porque a gente sempre pede, me ajuda, pai, me ajuda, Senhor, me ajuda, eu vou ajudar, mas tem que passar por algumas... Mas talvez tenha que sofrer um pouquinho. E a gente sempre quer, né? Mas, enfim. E aí que eu falei, não, vou advogar. E aí comecei nas minhas horas vagas. Comecei, minha mãe, ela mora até hoje na Vila América. Ela falou, abre aqui o escritório, vamos, né, filho?
vou indicar você, comecei a fazer um inventário aqui, uma cobrança ali. Interior do boca a boca, né? Do interior. Cara, pô, a gente andava pra rua o dia inteiro, falava com gente pra caramba. Falei, pô, não, eu sou advogado, tô tendo a leitura aqui, mas o que aconteceu aí? E isso a gente vai fazendo e tal, só que chega uma hora que, né? E nesse meio tempo surgiu até o Arauto. Sim, o jornal, né? É uma Nosso empresa do meu pai, né? Sim. Então, a empresa é dele, mas eu acabei também, como eu falei, eu andava o dia inteiro aqui. Tudo quanto é notícia. No início era para ser uma revista. Era para ser uma revista. Eu tinha um colega meu, que é o Rodrigo, que até hoje faz o site lá para o jornal. Ele trabalhava na revista Viu, antiga revista Viu, Nossa, que ele era diagramador. Eu lembro. E ele é leiturista, até hoje tá lá. Daí eu falei, Rodrigo, pô, vamos montar um negócio aí, cara, vamos fazer alguma coisa. Não, vamos montar. Daí a gente foi ver, custa, uma fortuna, né? Não, vamos revista não, vamos montar um jornal. Não, mas jornal também tá complicado, vamos montar um tabloide. Aí começou um tabloide, dezembro de 2017. Lembro até hoje, a gente montou um tabloidezinho, 4 páginas. Rodrigo, eu converso com meu pai lá, enfim, vamos abrir empresa e tal. Minto você. Quem começou foi Juliana Machado, jornalista. Que também era da revista Viu. A gente abriu uma empresa, a gente abriu. Eu sempre fiz a parte comercial para vender. O Rodrigo diagramava e ela é jornalista. Mas aí acabou não dando certo, ela saiu. Eu falei, não vou fechar. O Rodrigo falou, Luiz, eu também. Daí eu conversei com o meu pai e falei, não, abre a empresa aí, você gosta de conversar com a turma. E aí surgiu nessa época. Que também era uma opção. Eu falei, pô, preciso, né? E comecei a advogar e eu falei, poxa, o que aconteceu comigo foi político. Eu falei, pô, perdi o cargo, fiz nada. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar na política. Eu vou entender tudo isso aí que aconteceu. Que legal. Eu não fiz nada, tô aqui. Nossa, eu lembro até hoje. Nosso falecido Antônio Queiroz Arrocha, o Coquinho, que eu comecei a espalhar, que eu queria ver, queria entender como é que funciona e tal. Até lembro o Coquinho me chamou lá no gabinete dele, lá na Câmara. Ô, Diniz, você quer ser político? Vamos sair comigo aqui, você vem pro MDB, na época, acho que era MDB. Sou um menino bom. Eu falei, Coquinho, eu vou entender melhor aí. Hoje a gente conversa. Deixa eu ver o que é os partidos aí, mais ou menos. Cara, eu cheguei a ligar em Brasília. Eu falei, eu quero entender como é que funciona o partido, quem que manda, como que faz. E eu entendi um pouco essa questão e eu falei, não, eu preciso ter um partido comigo aqui. Que é aí que você tem... vinculado. Você tem um vinculado, você tem força. Só que é um trampo. Putz, né? Aí eu entendi como que é diretório provisório, você tem que montar lá a sua diretoria, os nomes, as pessoas. Enfim, resumindo, falei até com o Marcelo Sem Queixo. Ô Marcelo, se você estiver aqui. Que tem uma lanchonete. A gente pegou na época o PSL. Sim. E a gente assumiu e eu falei, não, vamos montar uma chapa, vamos participar das eleições. Agora eu faço a parte aqui, eu sou advogado, sei, documentos, mas... Nossa, Resumindo, montei uma chapa com 17 pré-candidatos. Nossa. Todos eles, igual a gente tá aqui, ó. Sempre fui sincero, ó, você vai sair comigo, Lídia? Você vai sair comigo, Renato? Ó, é assim que funciona, tal. Tem o coeficiente partidário, a gente vai fazer a coligação, não vai. Foi o segundo mandato do Cássio. Sim. Que daí eu lembro, conversei com, na época, o presidente do PTB, acho que era o Célio e o Carlinhos Banana. Lembro. Falou, vocês querem um apoio, não querem? Como que... Não, Luiz, você tem? Não, tem aqui, a gente tem um partido, a gente vai lançar. Ele já foi na fonte, né? Como é bom a gente ter contatos, não? Olha, porque o partido, ele pode lançar majoritária, que a gente fala que é prefeito. A gente não tinha para isso, não. A gente vai montar uma chapa de vereadores. E aí, ou você coliga, né? Ou você apoia alguém que tenha o candidato a prefeito. E a gente tinha, acho que tinha o Cássio e o Marola.
Acho que era o Marola que saiu no segundo. E é isso, não, Luiz, vamos lá, tal. E aí a gente saiu no segundo. E eu falei, poxa vida, eu acho que eu vou me colocar como candidato. Porque eu acho que eu tenho chance de ajudar o partido. E a gente faz um vereador. Né? Porque você tem que procurar as pessoas, tem que ter pessoa que queira participar, que tenha, né, essa disposição. E você fazer o número de votos para você conseguir a sua chapa pelo menos mais não, votada, né? ser eleito. E é assim que eu entrei na política. Não, e foi a primeira, né? Você foi de primeira, né? Primeira campanha. Foi. Já deu certo. Não, e uma dúvida até de, assim, entender como que é na prática isso, porque realmente não é muito o meu mundo. Uma pessoa que hoje não tem contato, eu digo, na política, não tem ninguém. Se ele quer começar hoje, falar, ó, como você lá atrás, eu quero ser vereador, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa conversar com alguém, ela precisa procurar um partido, ela precisa ir na Câmara direto, precisa ligar para Brasília, o que ela faz? Precisa ser filiado a um partido político. Primeira coisa, hoje para você, hoje não existe a campanha única, né? Tipo, em alguns, acho que alguns países deve ter, enfim, não sei. Eu sei que no Brasil o que é? Você precisa estar filiado a um partido. Para você, e dentro dessa filiação, ver o estatuto do partido, para quando chegar às eleições, fazer lá a composição e ser escolhido como pré-candidato. Né? Então, tem umas etapas aí. Mas como a gente fala, cidades menores, tem tanta concorrência. É até difícil você achar pessoas para você montar sua chapa para participar. Porque às vezes a pessoa, poxa, mas eu vou concorrer com ele? Vai, com todo mundo, mas dentro da sua chapa com esses aqui, o mais votado. No interior a gente costuma dizer que o pessoal tem candidato de estimação, né? Eu voto naquele a vida inteira, né? Porque aquele foi da minha família, aquele ajudou meu pai lá atrás, né? Todo mundo conhece o interior, né? E eu tenho quantas vezes você sai em campanha, você vai ver, pô, Luiz, é gente boa, cara. Eu lembro que nós jogamos bola junto. Eu tenho meu primo. Cidade pequena, como é muito candidato também, familiares. Pô, Luiz, meu primo vai sair, cara. Se eu não votar nele ali, fica ruim e tal. E pra chapa, tem um número mínimo? Como que funciona? Agora, eu não sei como é que tá. Na época era 17, agora na eleição que eu participei, que daí eu mudei de partido, enfim, aconteceu algumas coisas, porque o PSL, depois que eu fui eleito e tal, o PSL se fundiu com o DEM, que virou União Brasil hoje. Então aconteceram algumas coisas lá. E aí acho que nessa eleição não foi 17, foi 11. Eu não lembro quantos foram, que é o mínimo da chapa ali. E tá para mudar. Acho que o Congresso tem um projeto de lei tramitando, se não me engano, para mudar algumas coisas, inclusive não ter mais reeleição. Nossa. Bem limitada, né, para vereador. Então hoje é limitada. Mas parece que eles querem aumentar o número, aumentar o tempo de vereança e tirar a reeleição. Então, mas eu acho que muita coisa vai mudar após as eleições. E é isso que eu entrei. Então, eu entrei, acho que as pessoas, como se diz, olharam para o Luiz e falaram, não, esse menino tem uma história, ele é servidor, ele é advogado, a gente sabe o que ele passou, vamos dar um voto de confiança para ele. Eu sempre falo pro Renato, às vezes a gente não percebe o quanto as pessoas estão olhando como que vai ser a nossa atitude referente a determinadas situações. E quando aconteceu essa situação do SAI, foi muito falado, né? Falar, o diretor do SAI, eu lembro na época nós não nos conhecíamos, né? Mas eu ouvi essa história. E ele vai ter que voltar agora a fazer e tal. Aí todo mundo, vamos ver como que vai ser. Se ele vai continuar sendo uma pessoa ruim, se ele vai se revoltar, se ele vai começar a dar show. E nada, seguiu o caminho dele. Eu acho que isso contou muito para que pudesse ser reeleito, né? Porque, querendo ou não, é que nem a gente fala, é o clichê, né? O vereador representa o povo. E assim, a vida da gente é isso, né? Tem hora que a gente tá lá em cima, tem hora que a gente tá lá embaixo, tem hora que... E aí, o que a gente vai fazer? Então, assim, contar com alguém que já passou por isso e sabe que tem que continuar independente de qualquer coisa, eu acho que isso transmite uma confiança para quem vai botar o seu voto ali, né? Eu acho que isso é muito... E eu lembro, quando eu fui eleito, e aí, Luiz, agora você vai vingar, né, cara? Então tem época também. Eu falei, não, vingar o quê, mano? Não, porque aí agora você é vereador e tal. Falei, cara, então, eu sou vereador, vou representar, vou fazer minha parte. Sim. Marcou nomes, agora você vai atrás de todos os nomes.
como vereador, como servidor, continuava sendo subordinado, e como vereador fiscalizava ele, vida que segue. Só que gerou um atrito. Ah, tem, sempre É tem. difícil, porque eu também pensei que ia mudar o mundo. Sou vereador, vou fiscalizar essa massa, que vou mudar tudo. Ah, Vai ser um mundo cara. colorido. Não vai nada. Existe todo um. Você depende das pessoas, você Sim. depende do sistema, você tem que entender como é que funciona. Sozinho você não faz nada, né? Você tem. Lógico, eu sempre falo, tento fazer o meu papel. Projetos bons para a cidade, conte comigo. Aquilo que eu entender que Sim. tem que divergir, vamos divergir. Sim. Mas ainda tem aquela questão lá que vão falar, base, você é da base, você é da oposição, e não sei o que lá. Mas e hoje? Não, hoje eu sou da base do prefeito. Sim. Tá. Enfim, mas tinha isso. Tanto que eu tive que me afastar do SAI. Porque depois que eu tem mais coisa. Nem sei se pode falar. Pode, aqui. claro. Pode, claro. Depois você corta aí, Ricardo. Você vai ver esse negócio de pneu que para não dar processo. Ah, processo aqui. Daqui, então não dá, também. não, mas não vai. A Não. sala tá com o quê? Com 5 advogados. Pô. Não, mas não é processo. Ele trouxe a equipe jurídica dele, que ele ficou com medo de falar alguma coisa. Ele falou: vocês me fazem um sinal aí se eu falar alguma maioria dos coisa. advogados só que eles, não, isso não. Não, menos. Mas que gostoso. A gente sempre brinca lá no escritório, certo não dá errado. Não dá, nunca E dá. quando você fala a verdade também, cara, é tão gostoso. Você vai falar a mesma história que eu falar aqui, daqui 20 anos eu vou falar. E não tem erro. O que aconteceu? Eu fui eleito, eu saí da rua, né? Não estava mais como leiturista, comecei a trabalhar interno. Então, quando você, só para a linha do tempo, então, quando você entrou quando você foi eleito vereador, você ainda estava no SAI, então, e advogando também. Sim. Tudo em paralelo ali. Sim, eu trabalhava no SAI e fazia advocacia por fora, né? E eu falei, não, vou conciliar, porque 2 salários, né? Eu ganhava do SAI, ganhava da Câmara e ainda fazia uns biquinhos por fora. Eu falei, opa, bora. Agora é a hora da vitória. Dá pra fazer mais um fio. Enfim. Não, Se a esposa vai assistir, ela vai falar, meu Deus. Aí, mas enfim. Só que eu volto a dizer, eu sempre fui Caxias, cara. Dava de crachá, picava cartão certinho, pá, fazia meu papel. E aí eu lembro que veio um vereador de Sorocaba querendo falar comigo lá. Eu fui lá, foi daí na época que veio agora é eleição para deputado, enfim. E eu fui lá, pedi autorização pro meu chefe imediato, seu Benedito. Um forte abraço, se estiver escutando. Posso conversar com ele? Não, pode. Fui lá, conversei e tal. Pois não. Não, Luiz, você é vereador? Eu falei, sou, tal. Não, mas vamos lá, tal. Eu queria o seu apoio e tal. Eu falei, vamos conversar, vamos ver e tal. Vim aqui e tal. Eu sei que no final ele tirou uma foto. Pode tirar uma foto? Eu falei, pode. Eu lá com meu crachazinho. Acho que teve uma outra, uma vereadora que foi reclamar. Acho que a água... Nessa época, acho que o SAI teve um problema com falta de água. E tive muita reclamação, eu era vereador, enfim, convoquei na época o superintendente para explicar lá na Câmara, enfim. E ela foi lá. E aí também, Luiz, eu vim aqui, vou tirar uma foto, né, que eu vim. Tá, pois não, tirou. Eu não tomei uma denúncia no Ministério Público, eu tava advogando, eu tava utilizando o SAI como gabinete político e atendendo clientes de advocacia. Pô, PQP, né? Eu falei, mas não fiz nada, cara, mas anônima. Lógico, né? Eu falei, caramba, mas tudo bem. Respondemos a denúncia, coloquei meu cartão ponto, coloquei as fotos que foram. Até na época o promotor solicitou mais informações do denunciante, falei, viu, mas o que mais que você tem? Não tem. Arquivei a denúncia. No dia que eu arquivei, eu pedi meu afastamento. Era pra ser, né? Eu falei, não, eu não vou conseguir, não dá. Porque daí eu falei, não, que isso? Qualquer pessoa que vier, o que for... Eu falei, não. E o que aconteceu? Quando eu fui pedir meu afastamento, eu verifiquei no estatuto que eu podia optar por quem me pagaria. Eu falei, eu posso me afastar... O que eu fiz? Eu me afastei do SAI, não perco o vínculo, né? Como servidor, e optei por receber do SAI e abrir mão do salário da Câmara.
Então, eu não recebo como vereador. Por quê? Conta minha aposentadoria, Sim. conta tempo de serviço, eu sou um Olha, servidor. que legal. E eu abri mão do salário de vereador. Olha, que bacana. Nossa, não sabia. Muito legal. Também não sabia. Que eu- interessante. Ou eu ficava com os dois, mas eu tinha que cumprir horário, ou eu me afasto e opto por receber, porque a fonte é a mesma, né? Nossa, que legal. Então, daí eu Não optei. vai tirar a camisa do saia nunca, né? Cara, Nossa, até não vai. brincar, pô, Luiz, um vai. dia, eu falei, não sei, quem sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Eu não sei, entendeu? Então, hoje, o que que eu... Daí eu comecei realmente a advogar e exercer meu mandato como vereador, né? Com mais afinco e tal. E volto a dizer, a advocacia é apaixonante, cara, né? Você começa e tal. Hoje, esse ano que eu aluguei um imóvel ali aqui no centro. Sim, sai do escritório Aí, novo. até convido vocês lá. Com certeza. Vamos tomar um café É o caminho lá. de ir embora. Quando a gente sai aqui, a gente corta o caminho. Porque geralmente o centro aqui da cidade, 5 horas da tarde, gente, para o trânsito. As escolas param o centro, né? Não tem como andar no centro da cidade. Muito carro. Então a gente vai cortando pelos lados, né? E aí eu sempre passo lá na frente, tem um escritório com LED, né? Com umas luzes assim, nossa, umas luzes. Esses dias passei lá, quase que eu mandei uma mensagem pra você falar, queimou um D ali, viu? Mas no outro dia já, arrumou no outro já dia. arrumei. Rapidinho, não deu nem tempo. Eu falei, Não deu deu nem tempo. Deu nem tempo, mas voltou. Eu falei assim, olha que legal. daí a gente iniciamos lá e volto a dizer, uma nova etapa também, né? Um novo desafio. Até tenho ali a colaboração aqui dos nossos ilustres que estão aqui escondidinhos atrás das câmeras, ó. Eu vou denunciar. O Ismael Mota, Sim. que trabalha comigo, o Dr. Guilherme Malavasi, que trabalha também, é meu assessor lá na Câmara, os dois advogados, né? Presidente da comissão de Direito Tributário também, que ele falou que ele quer dar entrevista. Eles só acham que eles vão sair impunes. Já Na verdade, vai entrar na fila. nós trouxemos você para utilizar para pegar eles. Então fechou. Entendeu? Nós vamos trazer os dois. Não percam. Pode anotar então aí. Já Próximos pode, já tá episódios. aqui. Já pega os nomes. Ismael e RG, Guilherme. CPF. Não, o doutor Ismael tá achando que quando ele foi buscar a carteira dele, quem que tava lá? O marketing. Aí, ó, viu? Falei, entreguei. Ai, gente, eu entregando. Falei, gente, entreguei a carteira desse povo. Ai, meu Deus. Mas aí que foi. Então, hoje exerço meu mandato ali, tô com meu escritório de advocacia, as coisas foram acontecendo, né? E eu acho bacana. Daí entrei na comissão, na Relações institucionais. Relações Institucionais. Antes Esse é o eu primeiro ano de comissão? E Relações Institucionais, eu acho que sim. Eu era presidente da CAASP, acho que com a Cláudia. E eu acho que a Cíntia, Cíntia é o primeiro ou o segundo? É o primeiro dela. Acho que é o primeiro. Não lembro se na Cláudia também eu cheguei como Relações Institucionais. Eu sei que fui presidente da CAASP e Relações Institucionais, eu acho, agora, né? E daí tentei também fazer parcerias fiz a palestra lá. Com a Sim, Jane, nossa, aquela com palestra. A gente você, precisa muito repetir aquela palestra. Hoje. Foi bem legal. Tragam eles aqui. Sim, com certeza. É legal pra caramba. Até no podcast, não sei se eles vêm. A Jane acho que vem. Vem, eu falei pro Renato. A Jane vem. A Jane é mais... Agora o Odisseu e o seu Fernando, não sei se vocês conseguem Mas sabe arrastar o no que podcast, que é? não. Às vezes, se a pessoa não gosta muito das câmeras, é interessante a gente trazer ela com alguém. Porque daí ele vê o podcast como se fosse uma conversa. Uma conversa mais natural, né? Não fica centralizada em uma pessoa, né? E isso aqui é um bate-papo tão gostoso. Tá vendo? Depois você O pessoal tem medo por nada. Não, só o começo que é mais devagar, é mais tempo, mas depois você vê, já tá... o problema é até falar besteira demais. Tem que cortar Não, mas depois. Mas você sabe que eu tenho muita dúvida, assim, até avançando aqui um pouquinho no nosso tema. Sim. Não sei se você tem mais alguma coisa dessa parte aí da sua história que você queira complementar, mas juntando com uma pergunta, eu queria muito saber como que é esse dia a dia com o vereador. Até pra gente explicar para uma pessoa que não conhece, eu, por exemplo, não conheço como é esse dia a dia. Sim, o que vocês fazem efetivamente lá? Você tem que estar todo dia, é um trabalho normal, tem que estar em tal período, não tem sessões semanais. Como que funciona esse trabalho efetivamente como vereador? Sim. Queria que você desse essa visão interna. Sim. Eu acho que, às vezes, também é muito particular de cada um, né? Tá. O vereador não precisa estar na Câmara, né? Ele não pica cartão na Câmara. Tá. Até porque cada vereador tem um assessor parlamentar que cumpre ali sua jornada dentro do horário do expediente, mas também ele é vinculado ao vereador. Então, né? Sim. Ele é um assessor do vereador. Tem vereadores que, por exemplo, gostam de estar mais presentes nas ruas.
Tem vereador que exerce uma outra profissão, mas cumpre o seu papel obrigatório, são 3 sessões mensais, são as primeiras segundas-feiras do mês, essas são obrigatórias, e tem as sessões extraordinárias, desde que convocadas pela presidente. Inclusive teve uma hoje ele estava comentando. Né? Dentro também ali da Câmara existem as comissões. As principais são as comissões de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento. Por que são principais? Porque todos os projetos passam por elas, né? Principalmente a CCJ, né, doutor? A Finanças, eu acho que também é obrigatório, acho que todos, né? Então, elas são... Por que elas são importantes? Porque o parecer delas que determina o prosseguimento ou não de projeto. Né? Então, se o vereador está engajado ali para análise, existem as assessorias dentro da Câmara que contribuem, porque, volto a dizer, eu sou advogado, mas para você ser vereador, você não precisa ser advogado. Sim. Né? Se você tiver instrução, você é advogado, representa sua parcela, você tem seu assessor, você tem a assessoria da Câmara ali, né? Que é administrada pela presidente, junto com a mesa, que é o primeiro secretário, o segundo e o vice, que também tem dentro da sua estrutura os cargos que ele indica. O diretor de administração, o diretor jurídico, que lá não é jurídico, é diretor diretor legislativo. Obrigado, doutor. É o diretor legislativo que cuida das procuradoras concursadas. Então tem uma estrutura administrativa por trás, né? E o papel do vereador é o quê? Analisar os projetos que o executivo manda e também propor projetos. Só que a gente fica muito limitado hoje, né? Porque todo projeto que esbarra, por exemplo, mexer no orçamento da cidade, você já não pode. Que gere custo para o executivo, você já não pode. Esse é um lado que a advocacia não entende. Então, esse é o lado que eu acho que esbarra muito com a gente. Porque quem é leigo, a gente sabe, mas por que não faz? É só fazer. É só fazer a lei. Se tivesse uma lei, alguma coisa assim para isso resolvia. E quando existem cidades que fazem e aprovam? Pronto. Mas na outra fez. Mas lá em Sorocaba tem, porque se não faz aqui... TikTok de Sorocaba. Porque existe lá uma ação de inconstitucionalidade dessa lei depois. Essa lei não vai vingar. Essa lei, o prefeito pode vetar. Se não vetar também, ele pode responder depois com a inconstitucionalidade dela. Entendeu? Então cai por terra. Mas é difícil. E o legislativo é um órgão colegiado. Sim. Você não pode chegar lá e falar, eu quero que seja assim. Você tem que convencer os seus pares. Não é simples assim, né? Você tem que fazer que o projeto seja pautado. Você tem que ter quórum, você tem que conversar. Você tem que, às vezes, até estar alinhado com o executivo, porque às vezes você faz um projeto, mas na prática ele não é efetivo. Fala de um que eu fiz, dos fios soltos aí. Eu regulamentei aqui no âmbito, a prefeitura vai agora, autua a CPFL dos fios soltos. Mas não foi a CPFL que fez, foi a Viva, claro. Interessa, você detém o monopólio, você que, como se diz, né? Gerencia, autoriza, você... Cede. Você que dá licença para as empresas, então você se vira. Autua, multa diária, limpo? Não. O que a prefeitura tem que fazer? Entrar com uma ação judicial contra a CPFL para fazer valer. Está correndo a lei. Então, além disso, a gente fazer, legislar, regulamentar, tem que fazer cumprir. Tem que fazer cumprir. Pô, Luiz, então os fios não funcionam. Você fez a lei e não adiantou nada. Pô, gente, mas... Ou seja, dá para passear pelos 3 poderes ali em uma única lei. Nossa. É uma loucura. Enfim, então você tem que estar... E a questão de fiscalizar também, né? Que eu acho que isso é importante. E aí que esbarra nessa questão de básico, enfim. Poxa, o que está acontecendo ali? Por que fez essa suplementação? O que está acontecendo aqui? Como que está sendo fazendo a gestão da saúde na cidade? Por que esse dinheiro está indo? Por que não está indo mais para... Enfim, existe toda essa questão. E por ser servidor também me ajuda. Eu fui presidente de comissão de licitação, eu entendo um pouco. Andou em todos e não é fácil hoje também. Eu sempre falo, né, que a gente fica sabendo que sai na mídia, né? Agora vai ter isso. Então vem aquela galera, aquele ânimo, não, vai fazer isso. Faz.
Só que depois a mídia, ela branda. E sobra pra quem? Pra vocês. Não, Vocês têm que continuar até o fim, né? Como se fosse um processo. Não é uma coisa que a gente faz, resolveu, pronto. Não, tem todo um pós que fica na costa Isso daquele tem que que estar faz. alinhado, Tem o que quarto tá. poder tá aí, que é o que é imprensa, é isso daqui, é informação. Eu falo, hoje tem muita informação, você consegue, mas o que é verdade também? É. O que é fake news? Então, uma discussão grande agora. É. Demais. Até o que é real não é mais real. É. O que é falso parece que é real. Somos IA? Não sei. Será? Somos IA ou somos Programamos pra gente falar tudo isso aqui programando já. para falar isso daqui. Não, hoje em dia tá complicado. Você ter sites seguros, lógico, os sites do governo, os sites da prefeitura, enfim, os institucionais têm que ter essa vamos dizer assim, Segurança obrigação maior. É. de passar a verdade. Mas é complicado, Sim. né? Quem você falou do manga lá, né? Mas não vou falar muito, senão ele faz propaganda para ilustrar. Então, o que é o que não é? Né? Eu vejo muitas... fale vocês como advogados. TikTok. Luiz, mas eu vi lá que dá para fazer. Meu Deus Mas viu do aonde, céu. Cristo? Não, a mulher falando no vídeo aqui, ó, consigo entrar com ação para indenização, não sei do que, mas onde você viu? Aí você vê, e a pessoa ainda é um personagem do TikTok que tá falando. É um personagem Você de não IA. vê para mim se dá para fazer? Eu falei, mas não dá, cara, o seu caso não dá. Não, mas ele falou que dá, mas então daí a pessoa vai, entra em contato, faz, até gasta. Sim, sim. Aí daqui dois perde. Eu tava comentando com o Renato esses dias de uma ação que a gente entrou tal, e eu notei que era uma OAB bem distante, assim, sabe? E as duas partes eram de Porto Feliz. E era uma OAB nova. Aí eu falei, nossa, que estranho, né, tal. E aí eu fui, chegou no dia da audiência, a advogada foi lá, não quis fechar acordo, não quis fazer nada. E era um acordo bom, sabe? Aquele acordo que tava, mas doutora, tá tudo certo. Não vai fechar, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E você via que as partes estavam já, tipo, como assim não vai fechar? A gente quer fechar o acordo, sabe? E as partes não queriam fechar. E aí acabou a audiência, falei, tudo bem, vamos seguir e tal. Do nada, peticionou lá. Estou saindo do processo. Na verdade, ela não entrou com renúncia, ela entrou com a desistência do processo. E aí eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Eu falei com o cliente e tal. E aí o cliente falou assim, olha, ela nem conhece a advogada. E aí o que acontece? Aí a gente foi descobrir. Essa moça encontrou a advogada no TikTok, contratou ela online, a advogada não recebeu. Ao invés de fazer a renúncia, né? Falar, ó, eu tô livre dessa, continue aí, vocês. A advogada pediu desistência de alimentos de criança. Nossa. Entendeu? Direito, né, personalíssimo. Daí, aí a promotora veio. Aí eu falei, não é assim. Se você não quer mais atuar, né, nossos honorários são sagrados, realmente. Mas assim, sai do processo. Não desiste algo que já tá correndo, né? Mas exatamente. Eu pesquisei o perfil, falei, gente, e tava lá. Tá chegando. Cheio dos seguidores, Cheio. dos seguidores lá e não sei o quê. Não, mutirão da pensão, E não sei o quê. como os legisladores vão lidar com Meu isso? Deus, contamos pra todos. Contamos. Como nós vamos? E a gente que vai colocar eles lá agora. Exatamente. Eu falo que, voltando um pouco para a política, legislação, a gente normatizar Sim. isso agora, essa questão, pode perguntar. Eu sempre faço essa pergunta de 10, 2 acertam. Fale para mim, para quem que vocês votaram? Para senador, deputado estadual, federal nas últimas eleições. Nossa. Não me recordo. Olha Eu que lembro. situação. Eu mesmo Eu tentei lembro, eu lembrar acho que esses dias, eu falei, quem votei mesmo? Fiquei pensando. Eu não lembro lembrei. o meu, Gente. eu acho que é o meu deputado federal. Se eu não me engano, eu ainda consigo falar com ele. Porque eu achei muito, porque eu perguntei umas coisas, ele me respondeu. Eu falei assim, gente, tô falando com ele. Aí eu perguntei, não, é assim, Mas é Beleza. algo bem... Tá vendo? A gente Nossa. foca no presidente. Sim, sim. Fica aquela Exatamente. polarização que a gente tem hoje. Uhum. E aí? E os caras que estão no Congresso? Exatamente. E o nosso exatamente. Senado? Quem que você votou, colocou? Que é o cara que vai sentar e regulamentar tudo isso E no aqui. nosso país é muito forte, né? Legislativo e judiciário é muito forte. Perto Poxa. de outros países, né? Pô, Como a a gente Argentina, por tem- exemplo, que tem um executivo extremamente forte. O nosso legislativo, ele é muito Sim. forte. Historicamente também é muito forte. Só que, infelizmente, a gente acaba vendo a pessoa que tá ali à frente, né? Que é o presidente, Sim. acha que ele é a pessoa que consegue estar à frente de tudo e não é bem assim, né? Não Sim. faz nada sozinho, é o Nada, que eu falo, prefeito aqui também não. Sim. Se não tiver apoio da Câmara, se não tiver maioria, meu querido, não faz. Né? Mas aí que entra a composição, a política que a gente vai pôr.
ver o histórico do cara, que, se ele tem o mesmo pensamento, se vai ajudar a classe ou não. E olha o tamanho do nosso país, cara. A gente tem o sul um tipo de pessoa, o norte é outro. Totalmente diferente, O estado de São Paulo é uma exceção à regra do Brasil, cara. A gente tá, né, daí você... E aí? Então tem isso. Não, isso é... A mesma representatividade aqui de São Paulo é do Acre. Aí se tem alguém do Acre assistindo vai xingar. Não, mas não me queiram mal. Mas é outra cultura, é outra realidade, exatamente. Não tem como comparar. No Rio Grande do Sul é outro povo. E nós, às vezes a gente se esquece disso, né? A gente quer às vezes ficar se comparando com outros países, até aqui países irmãos, né? A gente vive a nossa caixinha. Pensa aqui em Argentina, Paraguai, Uruguai. Meu, só a cidade de São Paulo é maior do que muitos desses países. Só a cidade de São Paulo. Então, assim, como que a gente se compara com esses outros países? O Brasil é um continente. É muito difícil realmente você equalizar. Então, temos apenas 500 anos. E somos uma sociedade nova. Se você for ver, pega a nossa Constituição de 88, já passamos várias constituições. Você pega dos Estados Unidos, que vamos dizer assim, um ente federativo, uma organização federativa muito mais robusta em termos de construção, tem 200 anos. Então, assim, nós somos muito novos. São debates que muitos países já passaram e hoje a gente está começando a debater. Isso então, é legal. E que a gente continue, debata bastante, aproveitar essa época aqui de eleição, porque as pessoas realmente vejam quem votar, o que vai fazer. Vocês podem ver, eu não falei nome nenhum político ainda. Não vou falar. Mas eu tenho as minhas indicações, mas não é aqui. Nossas convicções. Tem que ter. Nós, ainda mais nós, como que só utilizamos a lei, né? Nós estamos ali, nós trabalhamos com ela todo dia. Independente de partido, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Nós temos que... eu vejo muito advogado que fala assim, eu não gosto de política, não quero me envolver em política. Eu falo assim, nossa, nós temos que dar o exemplo. Tem que tá. Porque ainda que a gente não queira divulgar, não queira se expor, queira não criar problemas, que nem eu falo, né? A gente tá no interior, né? Aquela história, o parente de fulano, o parente de ciclano. Mas ainda que a gente não queira, a gente tem esse dever social de fazer e de falar para os nossos. Olha, é assim, é assim. Ainda que a gente não influencie o voto de alguém, né? A gente fala, olha, esse candidato, ele acredita nisso, ele quer isso, ele faz isso. Esse candidato faz isso. A decisão é sua. A gente não imagina a força que o voto tem. Exatamente. Antes de entrar aqui, eu falei como é difícil você pegar a pessoa e falar, ter o voto de confiança dela para falar, você me representa. Eu já escutei isso. Eu comecei a falar, não, Luiz, você me representa lá. Eu coloquei você lá para isso. Já escutei. Eu falei, não, você está certo. É isso mesmo. Bem, numa cidade pequena, né? Isso é muito importante. Não tem nem pra onde correr. Porque você desencontra aqui, no sábado, no final de semana, você se encontra de novo, né? Com redes sociais isso diminui ainda mais, mas assim, não deixa de ser próximo, não né? tem. Mas também o povo tem que entender também a coletividade. Sim. Que muito se procura o meu problema. O nosso. Eu tenho um problema aqui. Não, cara. Eu tenho que ver o macro. Sim. Você tá com um problema lá, que tá com uma guia atrasada, alguma coisa, tá, vamos verificar o que está acontecendo. Por que essa guia atrasada? O que está acontecendo? Por que não está funcionando o sistema? Que está tendo desencontro? Não, vamos ver para que isso seja, mas é diário, isso aí é da pessoa, né? Não, eu quero uma pergunta capciosa, né? Capciosa. Eu trouxe para colocar ele na fogueira. Nós, advogados, muitas vezes, quando a gente vai contar uma decisão, assim, para um cliente, né? Aí o cliente, às vezes, não concorda, né? Às vezes ele fica um pouquinho chateado com a decisão, fala, poxa, mas é assim, não tem uma outra forma. A gente costuma dizer, olha, essa é a lei. Eu quero saber como que você sai dessa. Porque quando você dá uma decisão que às vezes a pessoa não acredita, você vai falar assim, olha, essa é a nossa lei, né? A nossa lei municipal é assim, aqui em Porto Velho é desse jeito. E se ele perguntar, mas não é você que ajuda a fazer as leis? Mas não é você que faz a lei? Mas não é você que faz a lei, né? Eu falei, depende. Qual é o assunto? O que é? Se for especial, isso aqui a gente consegue, isso aqui não. Melhor coisa, explica. Exatamente. Sabe por que é assim? Por causa disso. Boa. Aí eu consigo sair. Sim. Aí que eu falo, a advocacia me ajuda. Exatamente. Sabe por quê? Porque essa lei foi editada em tal data. Para mim mudar ela, eu não posso, mas eu posso indicar para que o prefeito faça alguma alteração, porque ela vai mexer no orçamento. Mas se ele não quiser, ele não vai.
Porque tá vendo? tem Tem que ser resposta. Tem. Por isso que eu falei muito. Até aproveitando, eu queria engatar duas perguntas, assim, pensando nesse meio político. Primeiro, como que é a estrutura aqui de Porto Feliz, de Câmara dos Vereadores, porque eu sei que é proporcional, né? O município ele tem um número de vereadores proporcional ao número de população, se eu não me engano, né? Sim. Qual que é a estrutura aqui? E a principal atribuição do Legislativo, evidentemente, é legislar, né? Sim. Se você quiser aprovar um projeto de lei hoje, tá? Tenho aqui. Como que funciona isso? Isso vem para você de que forma? Ou seja, a sociedade consegue levar para vocês vereadores que eu digo, ainda que seja individualmente, ou vocês olhando aqui, vendo o dia a dia da cidade, vocês levam isso lá para a Câmara e discutem como que funciona esse processo legislativo e como que você consegue, de fato, implementar uma lei ali municipal. Vamos lá, eu vou falar por mim, né? Eu sempre estou pesquisando. Nada se cria, tudo se copia, né? Aonde funciona tal coisa? Será que a gente está regulamentado aqui no município ou não? E o primeiro passo é você colocar no papel. Sim. Né? Verificar lá se está dentro da legalidade, se não vai interferir no orçamento do município. E o segundo passo, o que é? Você protocolar e mais, dependendo do tipo de projeto, se eu posso sozinho protocolar. Né? Tem o nosso regimento interno lá na Câmara, né, doutor? Que é a lei orgânica do município, que estabelece alguns critérios, né, do que eu posso ou não propor e até onde eu posso ir. Uma vez proposto esse projeto, ele passa pelo crivo das comissões. Sim. E também do jurídico da própria Câmara. E até aí eu acho que é tranquilo. Eu falo por mim, né? Quando chega alguém ou quando vejo um projeto legal, aí vem a parte política, né? Convencer. Eu tenho que convencer mais vereadores, eu tenho que verificar se realmente eu consigo implementar esse projeto junto ao município, através do executivo, porque quem executa? Exatamente. Ele. Sim. Então, às vezes, a gente pode ter a maior boa vontade do mundo. Ele precisa executar. E aí que eu falo, a força que a população tem. A pressão popular movimenta tudo. Sim. No âmbito municipal, estadual, do governo, podem ver. O que gera repercussão é onde o político age. É onde você... peraí. Inflamou aqui o negócio. O que eu preciso mexer aqui? O que eu preciso mudar nessa lei? Né? Sei lá, vamos dar exemplo. Maioridade penal. Sim. Inflou, todo mundo falando. A população quer. Aí entra a imprensa, isso no âmbito, né? No municipal também é a mesma coisa. É que aqui é mais aqui, ó. Mais próximo. É mais próximo. Pô, Luiz, sei lá, volta o exemplo do Sil. Pô, não aguento mais esse Sil solto aqui. Não aguento mais isso aqui. Fala, vamos ver o que eu posso fazer. Porque gerou uma comoção. As pessoas querem que você... E aí você vai, protocolo, o projeto tramita, mas você tem que ver todo... Dá para fazer? Não dá? Você falou também da representatividade de número de população. Porto Feliz hoje, se não me engano, a Constituição que estabelece. Municípios de 50, 80 mil podem ter até 15 vereadores, se não me engano. Porto Feliz tem 11. Pode aumentar? Pode. Não vejo problema. Porém, tem a repercussão da população. É boa ou ruim? Eu vou dar minha opinião, doa quem doer. Não vou me esconder. Eu acho bom você ter mais representantes na Câmara Municipal. Ah, Luiz, mas você está aumentando o gasto. Olha como que é difícil falar. Isso aqui, mas você aumenta o número de pessoas que representa, você aumenta, por exemplo, eu volto a dizer, eu sou advogado, represento uma classe, os meus eleitores. Mas você tem mais pessoas representando uma parcela da população, que na teoria deveria ser isso. Você acha que ainda tem parcelas da cidade que ainda poderiam indicar mais pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem muitos... Por exemplo, na última eleição, tem pessoas que foram mais votadas do que vereadores que estão lá. Sim. Por conta do coeficiente partidário. Que elas poderiam estar lá. Aproveitando o gancho, esse coeficiente partidário até para quem é leigo, às vezes é difícil. Até para quem conhece, nós que conhecemos o jurídico, é difícil a gente compreender exatamente como funciona.
E qual que é a sua opinião sobre o coeficiente? Você acha que realmente... E assim, não só a opinião do tipo concordo ou não concordo, mas assim, você acha que existiria um outro sistema que a gente poderia propor, pensando não só na esfera municipal, mas também nas outras esferas, pensando também no estadual, federal, que aí já são outras instâncias federativas que é complicado a gente opinar. Mas assim, o que você acha? Você acha que realmente é um sistema já ultrapassado, precisa ser modernizado? Qual que é a sua visão? A teoria funciona. Não é ruim. É a prática que atrapalha um pouco. Porque você acaba montando ali de acordo com os interesses, né? Sim. Então, esse aqui tem mais voto, esse aqui não tem, eu quero eleger esse aqui fica nessa chapa aqui, esse aqui, esse aqui. Se quem está envolvido realmente perceber isso, eu falo assim, a pessoa que participa de um pleito municipal, que tem intenção de ser vereador, realmente vê isso, daí aí muda. Por isso que eu falo, a teoria ela não é ruim. Sim. Mas a prática que acaba... Desvirtuando, porque você fica na gestão política ali. Sim. Você fica na mão, né? Eu falo... Hoje fica na mão dos caciques, né? Você perde alguns aliados que você do estava partido, contando. né, cara? O cara, né? Então... Mas na prática não é ruim você ter esse coeficiente. É você fazer a pessoa que participa entender. Só que ao mesmo tempo ela tem que entender, mas ela tem que estar de acordo com o estatuto do partido, que aquele partido representa. Né? Muitas pessoas estão em partidos que, cara, tá ali porque sabe que ali vai se eleger, que tá ali... Entendeu? Então, não, eu vou sair daqui, ali tem uns caras fortes aqui, vou para esse aqui. Tá, mas você se, como se diz, compactua com o estatuto do partido, com os ideais. Boa aí, doutor, ajuda nós. Com os ideais do partido, que é aquilo que... Ou não. E como mudar isso? E muitas aí eu vezes acho que é cultural. É um negócio que eu tento passar para os meus filhos. Sabe, você tentar... Por isso que eu falo que a teoria é bonita, mas a prática acaba... É porque a impressão que passa para nós ali, o cidadão que está do lado de fora, né, olhando isso, a impressão que passa é que a gente está numa crise do sistema partidário muito grande, porque realmente nós vemos muitas pessoas filiadas a partidos que não têm ideal nenhum, e isso pensando até na esfera federal, que nós vemos pessoas que trocam de um partido para outro, como se não... E eu acho que assim, eu ainda sou novo, mas eu vivi uma época que eu lembro um pouquinho que os partidos realmente tinham um significado idealista. Né? Eu prego por isso. Ainda a gente talvez tenha um pouquinho com o PT, talvez, hoje, na esfera federal, né? Que a gente tem maior visibilidade. Sou um cara de esquerda. O pessoal de esquerda, realmente. Sou de esquerda, sou de direita. Hoje eu sinto que existe essa polarização muito grande, evidentemente, por conta de rede social e tudo mais. Mas, assim, uma crise partidária muito grande, que aí acaba até estragando o sistema que era para ser bom, né? Um sistema, talvez, de representatividade, como é o coeficiente. Então, assim, não sei se você também tem essa visão, mas eu senti que a gente afastou muito. E aí você pega outros países que tem bipartidarismo, que talvez funcione melhor. Não sei também qual que seria o melhor caminho, mas... Mas eu também, sei que eu não essa penso. Impressão. Pô, Luiz, você vai lá no partido lá, cara, eu não vou ser eleito. Eu posso ter 1000 votos, não vou ser eleito. Daí você acaba falando, puta, eu vou ter que me encaixar. E é isso que acontece. Se acontece em âmbito municipal, estadual, federal, a mesma coisa. O cara precisa se encaixar. Ele tá aqui no partido X, puta, mal X ali, eu vou pro Y aqui. Que a linha de corte que eles falam é maior, então eu vou entrar aqui. E como mudar isso? Não sei. Pensar junto, fica a reflexão. Fica a reflexão. Mas hoje é isso que acontece, né? Enfim, mas eu não quero também estender muito aqui, pelo amor de Deus. Então, bate-papo gostoso aqui. Temos mais um tempinho ainda aí. Né? Não sei como que é. Eu até gostaria também aproveitar, então, para não esquecer. Sim. Hoje eu estou presidente do Rotary Clube de Porto Feliz. Olha, né? que bacana. Fica aqui o convite para vocês conhecerem lá as nossas reuniões. Que legal. Não é convite não, convocação. Vocês colocaram aqui, agora vocês estão convocados. Pode deixar, será um prazer. A participar. E até, se for o caso, a gente faz uma parceria, divulgar ali as nossas ações. A gente tem um banco de mobilidade que empresta cadeira de roda e banho gratuitamente. Legal. Que bacana. Né? A gente está com alguns projetos legais aqui do RILA, que é uma feira de profissões que a gente vai estar fazendo lá na Escola Monsenhor Seckler. Fizemos
na escola lá do Bom Retiro, no passado. Esse ano a gente vai fazer no Monsenhor. Bacana. Então fica aqui também a gente falar para os advogados que queiram lá estar falando um pouquinho da sua Que profissão legal, com os velho. alunos. Nossa, será um Muito prazer. legal. Pô, isso é legal pra Muito caramba. legal. Gostaria É um muito. certeza. Então, que vocês estão, volto a dizer, convocados a conhecer o Rotary Club Com lá. certeza. Sim. Agradecemos E o ajudar convite. também nos projetinhos lá. Com certeza. Para você que tem também, guarda os lacrinhos lá da latinha que a gente junta e troca por cadeira Mas de fala roda. onde a gente legal. entrega, deixa o endereço. Rua Vicente Guarini, 121. Ai, Jesus, eu falei errado. Sede do Rotary. Sede do Rotary em Sede Porto do Rotary Feliz. em Porto Feliz. Ou procure o Rotariano. Redes sociais, tem redes sociais. sociais. do Rotary. Tem o escritório na Santa Cruz ali, Denise Advocacia também pode ir lá. Pode, Pode sim, ir lá. imagina. Imagina. Tem alguma Olha, pergunta? Lígia? Não, Renato, infelizmente, né? Eu tenho que fazer Eu tenho mais uma pergunta ainda a que eu gostaria de parte fazer. ruim, que eu sempre sou aquela que fala assim, olha, gente, vamos começar a aproveitar que nosso episódio já começa a chegar aos fins, porque dessa vez é um político, né, gente? Político tem agenda, vocês sabem como é, né? Só por ele estar aqui hoje já é uma honra para nós Com termos certeza, conseguido, com né? certeza. Mas faça a pergunta, por favor, que Não, eu quero eu todas tenho- que ele Ah, pode Não, eu né? tenho uma pergunta assim, na verdade, Deixou é pro mais, final, hein? não, é mais uma reflexão, tá? A gente tava conversando aqui, eu lembrei de um livro que eu tava lendo, que é bem interessante, que ele faz uma comparação entre Estados Unidos e China e como funciona o poder político ali, né? E aí ele fala que na China o poder político funciona muito por meio de engenheiros. Ele fala de uma maneira meio estatística, assim, claro, não todo mundo que é ali, mas é uma mentalidade mais de engenheiros. Então, muita gente formada em engenharia, então tem uma mentalidade mais progressiva dentro do sistema político. E ele faz um comparativo com os Estados Unidos, que ele fala que ali tem a maioria dos parlamentares, mais de 50%, ou próximo de 50%, são advogados. E aí ele fala que é justamente uma mentalidade mais burocrática, no sentido de colocar mais... tudo é muito mais bem delineado, então você deixa de lado aquela mentalidade que tem a política chinesa, que seria de progressividade, vamos fazer acontecer, bota o negócio para fazer acontecer. Claro que o sistema político também ajuda, mas você tem no outro extremo, você tem os Estados Unidos ali, que é um sistema político já mais engessado, com tudo mais difícil, tudo depende mais da vontade política, enfim. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, o que seria o Brasil, né? O que a gente seria? Que seria o país de quê? E aí você que está internamente aí na política, eu sei que dentro da esfera municipal aqui, é muito diferente das outras esferas, mas como que você... Não sei se você teria uma resposta para isso, porque eu mesmo não tenho, tá? Mas como que você enxergaria? Você acha que a gente tem uma cara política, assim, que daria pra gente tirar um panorama? Eu confesso, assim, que eu pensei, eu acho que nós somos talvez o país dos empresários. Eu pensei muito isso, assim, mas não empresário no sentido de direita, esquerda, progressista, no sentido econômico da palavra. Mas eu percebo que são pessoas que são muito ativas politicamente e me parece que seria esse caminho. Não sei se eu tô correto, é só uma impressão que eu tenho, porque eu, de fato, não atuo dentro desse direito público para ter essa noção. Mas eu percebi que a influência maior aqui me parece ser esse mundo mais empresariado. Você teria uma reflexão sobre isso? Você sente isso no dia a dia? Enfim, realmente aqui é uma... Estamos engatinhando, estamos aprendendo. E o que eu espero? Porque falar como a gente eu acho que as pessoas precisam gostar mais de política. Não é uma coisa ruim. Os políticos não são maus. Não somos ruins. Porque somos reflexos da sociedade. Exatamente. É isso. O povo coloca, né, os representantes lá. Então, eu acredito que a gente ainda está aprendendo. Estamos nos moldando. Eu não vejo a gente ainda é um país muito polarizado, acho que é essa palavra, não sei. Como a gente começou no começo da conversa, é muito variável os eleitores. Sim. A gente não se achou ainda, né? Eu acho que não, a gente não se achou. Alguns lugares tem uma fórmula, tem uma forma, outra. Então não dá, eu não consigo falar, não, nós somos essa cara. Essa cara. Eu também concordo. Então talvez a gente consiga ainda. Estiver só advogado, é bom, né? Comigo não. Não, é que eu falei. Até como é um programa que a gente tá falando da advocacia, eu me surpreendi muito com essa estatística, eu não sabia. Pra nós aqui não é ruim, Congresso não. americano, 50% é de advogados. Interessante, né? Não Que legal. Mas, inclusive, os presidentes americanos, se não me engano, a maior parte era todos advogados Todos também. advogados. Eu não sabia. Deveria. Eu sou a favor de ter pelo menos o básico aí.
né? Para É, chegar você lá, ter pelo menos com o básico Você aí ter para... uma estrutura, é isso. E Vamos lá, vamos ver. talvez aí caminhando para a última pergunta, não sei se a gente vai querer complementar. A gente tem muito a visão da política como o político ladrão, o político que rouba. Infelizmente, a gente sabe que em qualquer profissão, em qualquer lugar, sempre tem aquela parcela e é um problema, não é só aqui, é em qualquer lugar do mundo. Você que está ali internamente, o que você poderia passar para a gente, assim, em termos de boa-fé legislativa, boa-fé política, de quem está ali dentro, com seus pares, como você enxerga isso no dia a dia? Te surpreendeu quando você entrou? Você esperava que fosse diferente? Como que você vê esse dia a dia da política, sabendo que a população vê muito como, nossa, político, bandido. Político, tá roubando, tá desviando. Como que você encara isso ali no dia a dia? E qual a sua percepção sobre isso? Eu me cobro bastante, mas eu acho que assim, vai de cada um. Quem que você votou? Eu não votei, quem eu votei perdeu. Então quem tá lá? Acompanhe, cobre do cara. Participe, analise, veja. Parece que não, mas muitas pessoas acompanham a sessão de Câmara pelo rádio, pela internet, mas ainda é uma pequena parcela. Porque eu acho que, volto a dizer, o que movimento político? A repercussão. É aquilo que, né, se ele está acomodado, então, desacomode, nem sei se vocês dizem, desacomode o seu político. Exatamente. Né? Nossa, muita gente boa. me cobre. Eu tô ali para servir, eu tô ali para te representar, independente se você votou em mim ou não. Até as pessoas falam, não, eu votei. Não, mas hoje eu legiso para 60 mil. E eu acho que é o que a gente precisa, cobrar, participar mais, entender um pouco mais. Pode ser cultural. Então, acho que é essa reflexão também que eu deixo aqui. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta ainda. Pode perguntar. Surgiu antes. Tô até com medo aqui. Não, talvez um pouquinho. Nas perguntas. Não, talvez um pouquinho mais polêmica. Depois você corta aí, Ricardo. Ele tem medo dessas perguntas. Não, talvez mais uma. Eu começo com as polêmicas, aí o Renato fala, não, vou querer polemizar também. Talvez um pouquinho mais polêmico, mas assim, nós somos juristas aqui, estamos aqui dando nossa opinião, acho que todo mundo tem que ter sua opinião, então, independentemente do assunto. Mas qual que seria a sua visão, assim, estando diretamente ligado ao Poder Legislativo, na esfera federal, como que você vê hoje o país, até pensando assim mais com a ótica jurista, não tão talvez política, mas como você vê hoje essa separação dos poderes que também em crise aí, STF, Supremo, então Legislativo, Judiciário, Executivo, brigando ali, especialmente em âmbito federal que a gente tem mais acompanhamento. O que você enxerga assim, até como advogado? Como que você vê isso no dia a dia, acompanha na prática? Terrível. Terrível. A gente tem um sistema de separação de poderes. Volto a dizer, a teoria é bonita, mas a prática, a influência do poder econômico impera. Tomara que ele não escute. Eu estou tentando ser bem para não falar essa coisa aqui, para não ter processo. A influência, quando eu falo poder econômico, é aquilo que você falou. Será que é um país de empresários? Foi por isso que eu pensei em empresário. É um país de interesses. É um país de interesses. É isso aí. Então, se me interessa, me convém. Se me convém, eu tento fazer dar certo. Independente do que for, de quem eu tenho que desrespeitar, quais atitudes que eu tenho que passar. Né? E aí que eu acho que entra aí que tá a divergência lá em cima, que volto a dizer, é cultural. É quando você não coloca o cinto dentro do seu carro para andar de carro. Aí que tem a ver com lá em cima. As pequenas coisas. Quando, então, isso vai gerando reflexo lá na frente. Não, mas vamos fazer assim que dá certo. Não, mas isso aqui não é errado. Não, mas isso aqui, viu, é normal. Eu consigo... tem que pagar 100 milhões mesmo ali para advogada ali, que ela merece. Mas quem que é ela? Você entenderam? Sim. Alguns vão entender, mas é difícil falar porque... Sim. Não, mas você sabe por que a pergunta, Luiz? Porque assim... Federal bate na minha casa. Mas tá vendo como que é? Isso uma esfera. Na outra, a mesma coisa. Quem financia campanhas? Ou você acha que é barato? Você fazer uma campanha política. Não, mas tem o teto lá, gasta só isso aqui.
Não vai. É difícil, esse controle para poder, né? Fundo partidário. E a gente que banca ainda, cara. Pois é. Ah, mas tem que ser assim, porque daí tem que ser igualitário e tal. Tá, mas volto a dizer, interesses. Né? Mas sabe por que eu pergunto? Porque assim, eu falo que meu sonho era poder sentar e Hum, conversar de maneira séria, especialmente sobre, por exemplo, o que nós estamos vendo no STF, no Congresso, eu não tô nem aqui apontando o dedo pra ninguém, mas assim, Sim. vamos dizer, essa invasão de competência que a gente vê. E assim, eu sou um advogado novo, tenho 10 anos de OAB. E a gente vê uma mudança drástica de posicionamento político dentro de um tribunal que era para ser. Assim, eu não tenho. Confesso que eu não tenho assim, nenhum viés político, eu não falo aqui pensando de um lado ou de outro. Eu realmente gostaria que a gente tivesse uma discussão muito natural, que houvesse um debate mais saudável. Tipo, o que nós estamos fazendo está certo? Será que está correto um tribunal agir da forma que está? Porque a impressão que me passa é que, em muitos casos, o STF tem invadido o legislativo, assim, absurdamente. Então, não seria interessante a gente sentar, parar para pensar e conversar? Então, eu faço a pergunta porque o meu sonho era a gente sentar e conversar de maneira, assim, justa. Eu queria ouvir ambas as partes, vamos entender o que está acontecendo. O problema é legislativo que não está funcionando, é o judiciário. Mas eu sinto que é uma coisa tão distante da gente, assim, parece que é uma coisa tão etérea, uma coisa tão Perto filosófica. Interesse. Interesse. Tá funcionando pra quem tá lá, sabe? Aqui tá bom. Então, assim, a gente aprende na faculdade Convém uma pra coisa e na mim. prática é uma outra Exatamente. coisa totalmente diferente. Mas é aí que tá. Volto a dizer. Agora eu vou polemizar também. Quem você votou pro Senado na última eleição? Isso é. É isso. Fato. É o cara que vai poder tirar e fazer o impeachment de um cara do Sim. STF. Sim. Porque ele te representa lá para isso. Sim. É isso mesmo. E você pode perguntar para todo mundo. Faça, eu fiz Sim. isso aí de 10-2. E olha lá. E olha que é muito ainda dois, né? É muito, muito Capaz dois. seja menos que isso. Que são os caras que vão nos representar lá. Sim, sim. Que vai lá e vai. E hoje a gente vai. Esse ano votamos para 2. Sim. Quero ver aí, ó. Você que tá assistindo a gente pelo YouTube, É. e lembrar em quem votou de senador, coloca nos comentários aí. É. Essa eu quero ver. Não Quem deixe a vo- gente sozinho, né? Passe, eu quero ver esse teste. Então coloca lá. Se alguém assistir até o final e ver, coloque nos comentários em quem você votou na última eleição para o Senado, deputado estadual, deputado federal, presidente e governador. Eu vou procurar minhas anotações. Agora, olha, se eu descobrir quem é meu senador, se ele estiver aprontando. E depois me siga nas redes sociais que eu vou dar umas indicações. Sim. Show de bola, Lídia. agora- Mais alguma coisa? A gente teria que ter um outro Agora episódio, né? Vai ter é. que, eu vou ter que fazer um segundo depois pra falar. Eu tinha tanta coisa pra perguntar que eu queria perguntar. Ainda tô Não, me coloca aí, a gente, Um monte de coisa. depois a gente volta aí a gente com o vai tempo. fazer um outro, sim, com gostoso. certeza. Com Assunto nunca certeza. falta, né? É, Tem muita daí nós coisa coloca boa. os dois em xeque também. Vamos Eu quero colocar ver também. aquele. O cara tá sentadinho ali, igual os dois, tá? Só que você. Só olhando. Sabe, eu quero trazer o Luiz em. Como que é? Repercussão social. Quando acontecer aquela Quando coisa de tiver alguma Porto polêmica. Feliz, que tiver Isso. polêmica, fala assim: eu vou levar o Traga aí. vereador lá, porque eu quero que Eu ele falo. vai falar, vou colocar a batata dele e vai assar. Tá bom. Sim, de bola, que não legal. vem. Com compromisso. Não, é só isso mesmo. Quer Gostaria completar, Lídia? de agradecer Imagina, cara. essa visita, Imagina, né? meu. Hoje nós estamos aqui no estúdio da BR, que fez aí a nossa parceria com nós. Né? Espero Gente que vocês boa. tenham gostado, o pessoal que está aí, né? Que gostou da nossa estrutura aqui, que está nos ajudando nessa parceria. E agradecer, Luiz. Imagina, Nossa, eu eu falei que que agradeço. você foi Show. uma pessoa que acreditou na gente desde lá de trás, Não, quando a gente isso é ainda fino. era um online, né? Verdade. Eu até Ah, falava sim. pro Renato, falei, não, tem um advogado aqui que a hora que der certo eu vou chamar ele. Mas quem que é? Eu falei, não, ele é super legal. Sempre, Já deu o seu certo. nome sempre foi citado. Que legal. Então a gente agradece o tempo, né? Que hoje é bem precioso para todos nós. E não parou por por ter aqui. parado. Vamos, que eu puder Se ajudar Deus aí. quiser, vamos continuar Vai aí, lá, né, cara? veja, a gente Você divulga, gostaria faz de- parceria e vai sair lá no. Né? Vamos divulgar, Com que isso é legal pra certeza. caramba. Você Sim. chame. Bacana. Muito legal. Gostaria de então agradecer o Luiz. Show de bola. Baita papo. Vamos marcar mais vezes. Vamos. Vamos. Quem sabe com alguém aqui do lado da bancada aqui. Traga os pra convidados. não ficar dos convidados. Pra não ficar no holofote só você, É, né? a gente faz um bate-papo Não, com legal, certeza. traz mais Eu advogados. gostaria de agradecer muito bacana mesmo a participação, show de bola. Eu acho que é um assunto que, putz, só sobre a política dá pra gente falar muita coisa. Nossa, Muito legal, vai trazer longe. essa reflexão. Então, gostaria muito de agradecer, gostaria de agradecer a doutora Lídia mais uma vez por Renato. estarmos aqui. Show. Seguimos, então, no YouTube de Porto Feliz, Conexão. nossa Conexão B, nosso canal no YouTube. Nossos vídeos estão sendo disponibilizados lá.
A promessa do Spotify vai ser cumprida, em breve vai estar lá também, tá? Pra gente ouvir só em áudio, quem quiser. E é isso, gostaria de agradecer quem ficou aqui conosco até esse momento. Então, agradecer a todo mundo, muito obrigado, até uma próxima. Tchau, Até tchau. uma próxima. Tchau, tchau. Valeu.